Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos para a nossa segunda aula sobre artigos e numerais. Lembrando, gente, que anteriormente a gente tem aula de explicação de artigos e numerais. Essas aulas então são de exercícios. Peguem o livro de vocês então lá na página 64, que a gente vai fazer os exercícios de 1 a 6. Lá nós temos... Observe, a gente não vai ler o texto. Essa atitude, de certo modo religiosa, de um homem engajado no trabalho. Segunda, Pedro comprou um jornal. Terceira, Maria mora no apartamento. Quarta, quantos namorados você tem? 1. A palavra 1 nas frases anteriores é no plano morfológico, respectivamente. Galera, vamos analisar ali então. Quando eu falo um homem, eu estou dando a definição numeral ou eu estou só colocando um artigo indefinido? Só indefinido. Então, sei que um artigo indefinido. Beleza. Na 2, Pedro comprou um jornal. Não é qualquer, ele comprou a quantidade, ou seja, apenas um. Então, a 2 é numeral. Terceira, Maria mora no apartamento 1, o número do apartamento da Maria. E a 4, quantos namorados você tem? Quantidade, 1 também. Ou seja, gente, a letra A está correta porque lá diz que é artigo definido em 1, numeral em 2, 3 e 4. A número 2, nós temos lá um texto que a gente também vai direto para o enunciado. Gente, até uma dica importante quando vocês estiverem fazendo provas, sei lá, Enem, vestibular, ou até uma prova mesmo do colégio de vocês, é sempre importante que vocês façam o quê? Peguem e vão direto para o enunciado. Porque às vezes em português a gente tem textos enormes que eu não preciso ler tudo, tá? Às vezes no próprio enunciado diz exatamente qual é o trecho. Lá nós temos: assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal empregado como substantivo. Letra A. Há muitos anos que a política em Portugal apresenta. Letra B. 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o poder. Letra C. Os 5 que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar. Letra D. São tirados deste grupo de 12 ou 15 indivíduos. Letra E. Aos 4 cantos de uma sala. Ali, gente, a única que está sendo, então, um numeral utilizado como substantivo é a letra C. Justamente porque eu não tenho o artigo os na frente de 5, ou seja, eu estou, então, definindo o substantivo. Logo, na número 2, a certa é a letra C. A número 3. Assinale a alternativa em que o numeral está escrito por extenso corretamente de acordo com sua aplicação na frase. Nós temos lá. Letra A. Os moradores do bairro de Matão, em Sumaré, São Paulo, temem que suas casas desabem após uma cratera se abrir na Avenida Papa Pio X? Não. Papa Pio X. Letra B. O acidente ocorreu nesta terça-feira na BR-401. BR-401. Então, também não está certo. Letra C. A 22ª edição do Guia Impresso traz uma matéria e teve a sua página classe têxtil reformulada. Gente, ali tem, tá correto 22ª? Sim, está correto. Então, a C, por enquanto, é a correta. Na D, o artigo 111º. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo. Gente, primeiro, é artigo 171. Então, eu vou falar numeral por numeral, então também está errado. Letra E. A Semana de Arte Moderna aconteceu no início do século 200º? Não, gente. Início do século
20. Ou seja, a que está correta, então, ali no número 3 é a letra C de casa. Aí no número 4, gente, nós temos lá os textos, mas vamos direto para o enunciado. Atente para o que se diz a respeito da preposição de, que entra na composição do título da crônica, porta de colégio. Primeiro, a preposição de, sozinha, sem contração, como é usada nesse título, generaliza o substantivo. No caso do texto, colégio, sim. Quando eu falo porta de colégio, pode ser qualquer colégio. Segunda, a contração da preposição de com o pronome demonstrativo aquele, que resultaria em daquele, manteria inalterado o sentido do texto? Na verdade, não, gente. Alteraria porque seria um colégio específico. Terceira, a introdução no título do texto do artigo definido o, que resultaria do, alteraria o sentido do texto, sim. Porque se eu falar porta do colégio, é a mesma coisa que a anterior, era um colégio específico. Ou seja, 1 e 3, corretas. A que vocês devem marcar, então, na 4, é a letra B, de bola. Número 5. Observe os vocábulos destacados em negrito nos versos a seguir. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querer ver, nem mesmo para rir, da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. Ali nós temos, sobre esses vocábulos, de acordo com a gramática normativa, considere as seguintes afirmações. Primeiro, o primeiro o é um artigo definido e o segundo é uma forma pronominal oblíqua, assim como a forma lo em deixá-lo. Sim, gente, correto? Segunda, a colocação do segundo o junto ao advérbio de negação aproxima-se do registro mais utilizado no português falado no Brasil. A galera fala mais não o querem ver? Não querem ver ele. Então a gente não utiliza isso. A 2 não está correta. Terceira, o e lo nos versos mas não o querem ver e deixá-lo ir sozinho são formas pronominais que garantem a coesão referencial anafórica. Correta, gente. Justamente porque eu estou, então, acrescentando isso. E as duas formas são pronominais. 1 e 3, então, como corretas, marcaremos, então, a letra D de dado. Número 6. Em entrevista, Ferreira Goulart, ao ser perguntado, você começou estudando gramática? É preciso isso para escrever bem? Responde, não, com ironia. E nem é preciso saber português. É ler os jornais e ver a TV para perceber. Outro dia ouvi as 500 milhões de pessoas. Eles não sabem que 500 é palavra masculina? Para eles é tudo a mesma coisa. Ignoram as palavras que têm sentido preciso. E, para escrever bem, é preciso saber o significado, as relações entre elas, quais se combinam, como convivem. Para isso, é preciso ter lido algo. Considerando-se o trecho transcrito da entrevista de Ferreira Goulart, explique. Letra A. Alteração ocorrida na resposta do entrevistado com o acréscimo da expressão entre parênteses com ironia. Gente, nós temos sim uma alteração ali porque ele falou, não, né? Tipo, tá zoando com a minha cara? Ou seja, ele está sendo até debochado. A gente pode falar dessa forma, então. É óbvio que precisa. É uma pergunta que não se faz na cabeça do Ferreira Goulart. E na letra B, a regra que os falantes utilizam quando dizem as 500 milhões de pessoas. O que acontece, gente? Ali a galera está usando a regra de concordar, então, com o substantivo próximo, que são pessoas. Então, por isso que saem expressões como as 500. Tranquilo, gente? Bom, espero ter ajudado vocês com mais uma aula, então, de artigos e numerais. E até a próxima aula.